Querido irmão, querida irmã, eu sou Dom Messias, o bispo da Diocese de Uruaçu, no estado de Goiás. E neste dia de finados eu quero entregar a você uma mensagem de esperança de vida eterna. Na porta de um cemitério, eu encontrei uma mensagem escrita que dizia: "Fui o que tu és e tu serás o que eu sou." Esta mensagem nos lembra que a morte é certa para todos nós. Nós sabemos disto. Um dia todos nós iremos morrer. Somos vivos porque nós somos mortais. Um dia iremos morrer. Depois de muitas perdas aqui neste mundo, chega-se o momento da perda final, podemos assim dizer, da perda na morte. Mas essa se converte em vida, de tal forma que morrer, como diz o apóstolo, se torna lucro, se torna vida. É preciso aprender a lidar com a morte. Não é fácil esse aprendizado de como lidar com a morte. A maioria das pessoas hoje morre, a maioria morre longe dos familiares. Morre nas instituições hospitalares, morre em acidentes, ou em outras situações distantes dos parentes, dos amigos. E os familiares, depois ali da morte, do sepultamento, querem logo remover logo tudo que lembre o falecido. Nós estamos vivendo uma certa crise do rompimento de laços. Falta laços mais profundos, mais afetivos entre as pessoas e as comunidades. O luto não pode ser negado. Ele precisa ser vivido, trabalhado. E para isso é muito importante que exista uma base, uma boa família, família que se ama, família que se alegra e sofre juntos, família que é capaz de carregar a cruz junto. E também é muito importante que exista uma comunidade de fé. Para o cristão, a vida tem um sentido, que não termina na morte. A vida para o cristão não é um intervalo entre dois nadas, entre o nascimento que antes não existia nada e a morte que não existe nada depois. Não, o cristão acredita que a vida vem de Deus, a vida volta para Deus. Nós cremos na vida eterna. A vida não vem de nós e ela não fica presa em nós. Vem e volta para Deus. Vem de Deus e volta para Deus. Nós somos administradores dos dons que Deus nos deu. Somos administradores do dom maior, que é a vida. Deus nos confiou a missão de viver, e é nossa missão entregar a Ele uma vida mais santificada. Como os nossos irmãos que já se foram, um dia nós também iremos para o encontro definitivo com o nosso Deus. Sim, nós iremos para este encontro. Há muitas pessoas que não acreditam na vida eterna. Podemos perguntar o que estamos fazendo da vida que Deus nos deu. Para muitos de nós, talvez a árvore do nosso caixão
já esteja plantada, a tábua serrada, ou muitos até o caixão já esteja pronto. Então nós vamos morrer, sim. E a morte não pode nos assustar. Não, não pode ser um susto para nós. Neste dia de finados, a cidade dos vivos, o movimento dos vivos se dirige à cidade dos mortos. E a busca do sentido está se realizando, e se realiza, melhor dizendo, na cidade do céu. A nossa vocação é o céu é a nossa vocação. O cemitério, hoje muito visitado neste dia de finados, é a casa da saudade. Para os cemitérios são levados os corpos das pessoas para serem sepultados. Cada pessoa sepultada no cemitério, ela tem uma história que tem um capítulo final, como terminou a sua vida. Algumas morreram depois de um longo período de enfermidade. Outras morreram de uma forma trágica, por violência, assassinatos, até suicídios. Outras morreram de uma forma assim muito prematura. Nos cemitérios foram sepultadas pessoas das mais variadas faixas etárias. Crianças, recém-nascidos, crianças, adolescentes, jovens, adultos, pais, mães, filhos, avós. E foram poucas as pessoas que viveram mais de 100 anos. São poucas as pessoas que atingem uma idade acima de 100 anos. A nossa vida, na verdade, amados, ela está muito mais para frente do que para trás. Para trás está a história de 10, 15, 30, 60, 70 anos, 80. Para frente está a eternidade. Os entes queridos sepultados nos cemitérios fizeram sua história. E à nossa frente está o caminho aberto para o nosso encontro com Deus na eternidade. Os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós, conforme nos lembra o apóstolo. A fé nos faz saltar da casa da saudade, que é o cemitério, para a casa da santidade, onde resplandece a glória de Deus. Toda pessoa viva tem, de alguma forma, uma ligação com a casa da saudade, que é o cemitério. Porque toda a história humana tem história de luto, tem história de morte. Então ela tem a ligação com esta casa da saudade. A saudade, que é o amor vivido, conquistado, o amor que ficou em nós, nos traz até o cemitério. E a fé, que é a iluminação que nos leva para a comunhão dos santos na eternidade, nos faz olhar para além desta casa da saudade. Neste dia de finados estamos como que com uma mão na terra e com a outra nos céus. Com a mão na terra, nós lembramos que a vida continua, que temos que cuidar da vida, cuidar dos outros, fazer o bem, praticar a caridade, temos que viver aqui. Com a mão nos céus, mantemos nossos sentimentos de esperança, sentimentos de vida eterna. Com uma mão na terra nós trabalhamos, e com uma mão no céu nós rezamos. E Deus também tem os seus braços estendidos, podemos imaginá-lo com uma mão no céu e com uma outra na terra. Com uma mão no céu, Ele acolhe as pessoas que
que chegam depois da morte. E ele chama de pessoas benditas. São as pessoas que passaram e que passam pela vida fazendo bem. Então vão perguntar: quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, com sede, te demos de beber? Quando foi que te vimos estrangeiro e te recebemos em casa, sem roupa, te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o Senhor diz: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Com uma mão no céu, Deus acolhe os seus benditos na eternidade, e com a outra mão, na terra, Ele conforta os que sofrem e ajuda as pessoas peregrinas cheias de saudades. Oxalá seja esta saudade uma saudade bonita, saudade que leva para a eternidade, para o encontro com Deus e com todos os que nos esperam nele. A morte, não podemos negar, meus amados irmãos, que nos faz chorar. Nos velórios, muitas pessoas choram. Eu aprendi que o choro nos velórios nem sempre é por causa da pessoa falecida. São poucos os que choram por causa da pessoa falecida, mas por causa da lembrança de sofrimentos vividos, por causa de próprias lembranças de lutos vividos, ou então se colocando no lugar daquelas pessoas que estão sofrendo com a morte daquele ente querido, daquela pessoa que ali está sendo velada. E podemos dizer que se os sentimentos existem é porque existe o amor. Mas nós não podemos parar na dor, não podemos parar na dor. É preciso olhar para longe. Nós nascemos no caminho da ressurreição. Esta frase eu aprendi com meu pai, uma vez celebrando a missa lá na casa dele. Ele disse isto. Este ano, ontem, fez 1 ano do falecimento, ou melhor, do seu sepultamento. Faleceu no dia 31 de outubro do ano passado. Imaginemos como um pai deve sofrer ao ver seus filhos morrerem. Imaginemos um pai vendo filhos e mais filhos e outros filhos morrendo sequencialmente. E Deus é assim. Todos os dias morrem seus filhos, morrem muitos de seus filhos. E então perguntamos: Deus é triste? Porque vê seus filhos morrerem? Ele fica de luto? Amados, Deus é vida. E o que Ele tem para oferecer é vida depois da vida. É plenitude. A morte é o passo para a entrada na plenitude da vida. Ele só tem vida a oferecer aos seus filhos, e a morte é a última etapa do amadurecimento para o encontro amoroso, purificador com Ele. A morte para Deus não é o fim, não é tragédia. A morte é alegria de nascimento, como se alegram os pais quando nasce uma criança. Quando nasce uma criança, os pais ficam alegres. E naquele nascimento, se a criança pudesse dizer, ela pediria para ficar eternamente no útero de sua mãe. Mas a vida lhe arranca daquele pequeno mundo, da barriga materna, e a põe no bojo do mundo maior, de um mundo maior. A morte nos arranca dos limites deste mundo, dos limites dos nossos relacionamentos, das coisas que nós contemplamos, e nos põe na eternidade. Como a criança nascida, ela depois não deseja voltar
para a barriga da sua mãe, assim também os que morrem querem continuar junto de Deus, porque ali é plenitude, a vida é plena, são felizes, estão felizes. O cardeal Martini, o arcebispo emérito de Milão, falecido neste ano, no mês de agosto, ele disse: Deus poderia nos livrar da morte, abrindo à nossa frente um caminho de flores que nos levasse ao encontro com Ele, até Ele. Mas Deus quis que passássemos por esta estrada dura que é a morte e entrássemos na escuridão que sempre nos provoca medo. E Ele diz que compreendeu que sem a morte não chegaríamos a ter plenamente confiança em Deus, porque a morte exige um ato de confiança em Deus. Ela nos obriga a confiar totalmente em Deus. O que nos espera depois da morte é sempre um mistério que exige de nós uma entrega total. Entregue-se e entrarás. E a gente entra no mistério. É preciso entregar para entrar-se no mistério. Aos falecidos nós nos unimos na oração. A Igreja concede a indulgência plenária em favor dos defuntos do dia 1º de novembro até o dia 8, nas condições costumeiras de visitar o cemitério, rezar pelos mortos, pelo Papa, ainda que mentalmente, confessar, comungar, participando então da missa, rezando pelo Papa nas intenções dele. E uma outra forma que a Igreja concede a indulgência, todas elas sempre em favor dos defuntos, no dia de finados, ir a alguma igreja e rezar o Creio e o Pai Nosso, confessar e comungar nas intenções do Papa. Ou então rezar o Pai Nosso, Ave Maria. Uma outra oração conforme inspirar a piedade e a devoção. A Igreja tem uma longa tradição de rezar pelos falecidos. A oração ajuda os falecidos a realizar com grande acolhimento o encontro purificador com Deus. A oração traz um conforto enorme. Celebremos este dia de finados, não em desespero, mas com fé e esperança. E não esqueçamos de nos preparar para morrer bem. Morrer bem é estar desapegado de tudo que não está destinado à eternidade. Deus nos abençoe, Deus abençoe a você. E se estiver passando por um momento de luto, de dor, tenha confiança, este momento vai passar. Deus é sua força, Deus é vida, Deus é paz. Amém.